Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode ver aqui sempre consumindo conteúdo de qualidade. E caso ele não notifique, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Tara Leigh Calico nasceu em 28 de fevereiro de 1969 no Novo México. Ela era filha de David e Patty Calico e tinha outros 5 irmãos e irmãs. Quando ainda era muito jovem, seus pais se separaram e sua mãe se casou com um homem chamado John Doyle, e todos se mudaram para o distrito de Valência, localizado na pequena cidade de Belém, que tem cerca de 7.000 habitantes, onde a nova família se estabeleceu. Tara foi descrita como sendo muito inteligente, organizada, independente e altamente sociável. Além disso, ela era uma criança muito enérgica e atlética. E esse seu espírito de liberdade e aventura a acompanhou até sua vida adulta. Sendo muito aventureira, ela estava sempre pronta para fazer caminhadas ou andar de bicicleta, às vezes percorrendo dezenas de quilômetros sozinha. Na adolescência, Tara se destacou no ensino médio e fazia amigos com facilidade. Após o colegial, ela se matriculou na Universidade do Novo México e decidiu estudar psicologia, onde tinha um desempenho acadêmico exemplar. Muito estudiosa, ela era fascinada pela psicologia e estava sempre interessada em estudar a alma humana. Nessa época, Tara namorou um ex-colega de classe chamado Jack Coley. Eles tiveram um lindo relacionamento, segundo seus amigos, era uma relação cheia de aventuras e histórias engraçadas. Jack fazia de tudo para acompanhar o estilo de vida frenético que Tara levava. Eles se davam muito bem e combinavam bastante um com o outro. Tara sempre soube muito bem lidar com tudo que acontecia em sua vida, sabendo conciliar seus estudos com os esportes e seu trabalho. Seus amigos ficavam impressionados porque ela sempre conseguia ter tempo para sair com eles no fim de semana. A vida de Tara seguiu normalmente até o dia 20 de setembro de 1988, quando a jovem, com 19 anos de idade, saiu para pedalar durante a manhã, como sempre fazia. Ela ainda morava na casa de seus familiares e costumava pedalar com a mãe por 58 quilômetros todas as manhãs, ao longo da rodovia 47, ao lado dos trilhos de uma ferrovia. No entanto, naquele dia, sua mãe não estava se sentindo muito bem e Tara decidiu sair sozinha por volta das 9h30 da manhã. Ela então saiu na bicicleta de sua mãe, pois a sua havia furado o pneu no dia anterior. A Tara deveria voltar para casa antes do meio-dia, pois ela ainda iria ter treino de tênis e depois iria para a faculdade junto com seu namorado Jack por volta das 3h30 da tarde. Quando saiu de casa, Tara pegou seu Walkman e colocou as suas músicas preferidas, e as horas foram se passando e ela não retornou para casa. Patty, a mãe de Tara, esperou, mas quando deu 12 horas e sua filha não retornou para casa, ela resolveu fazer o caminho que ela sempre fazia. Enquanto procurava por sua filha, a mulher começou a ficar cada vez mais preocupada, mas depois de meia hora resolveu voltar para sua casa, onde ligou para alguns hospitais, acreditando que Tara poderia ter sofrido algum acidente ao longo dos trilhos do trem. Quando Patty percebeu que sua filha não estava internada em nenhum dos hospitais, ela reuniu amigos da família para ajudá-la nas buscas. Depois que esse grupo não conseguiu encontrar nenhum vestígio da jovem, a polícia foi finalmente acionada. A busca da polícia se iniciou quase que imediatamente, no entanto, os policiais não encontraram nenhum vestígio de Tara naquele dia. Após terem passado o dia todo procurando e com a noite já caindo, os policiais resolveram deixar para investigar mais no dia seguinte. Só que durante a noite teve uma grande chuva que pode ter limpado boas pistas que levariam os policiais até a jovem.
Na manhã seguinte, a busca continuou, e à luz do dia, os policiais notaram marcas de pneus de bicicleta que pareciam ter saído repentinamente da estrada, a cerca de 3 km da casa da mãe de Tara. Testemunhas disseram que a viram dirigindo para o norte da rodovia em direção à sua residência por volta das 11h30 da manhã. Outra testemunha disse que viu uma picape Ford 1953 branca ou cinza claro, seguindo logo atrás da jovem na beira da estrada. As testemunhas disseram que Tara usava fones de ouvido e parecia não ter percebido que estava sendo seguida. Uma outra testemunha disse que também viu Tara andando em sua bicicleta e sendo seguida por um carro branco, e dentro do veículo tinha 4 ou mais pessoas. Nesse meio tempo, os policiais vasculharam a área próxima às marcas de pneus de bicicleta e notaram várias depressões no solo molhado, como se ali tivesse ocorrido uma luta. Os policiais seguiram os rastros e encontraram a fita que Tara estava usando para ouvir música e vários pedaços de plástico quebrados, que provavelmente eram de seu Walkman, bem como várias latas de cerveja vazias. Outros pedaços de plástico e tecido foram encontrados no acampamento John F. Kennedy, a cerca de 30 km da casa de Tara, a leste da rodovia 47. O acampamento fica localizado no sopé das montanhas Manzano, em uma área remota e deserta. Com essas novas descobertas, ficou claro para os policiais que não se tratava simplesmente de um desaparecimento, mas provavelmente Tara havia sido sequestrada. E a jovem teria deixado aquelas evidências para trás para que alguém encontrasse e seguisse as pistas. Após a descoberta daquelas evidências, os esforços da polícia redobraram, mas Patty disse que a resposta da polícia local foi variada. De acordo com ela, um dos policiais frequentemente inventava todo tipo de teoria macabra, incluindo o sacrifício humano como parte de um ritual de culto satânico. Claro que isso foi inapropriado e traumatizou ainda mais aquela mãe aflita. Esse mesmo policial disse a um repórter durante uma entrevista que Tara provavelmente tinha fugido de casa. O comportamento dele foi tão inapropriado que ele acabou sendo demitido por ter ultrapassado todos os limites da boa prática policial, provavelmente procurando seus 15 minutos de fama. No entanto, os outros policiais que estavam realmente levando o caso a sério encontraram mais evidências e possíveis teorias do que teria acontecido. Os policiais chegaram até mesmo a 3 homens que foram vistos bebendo cerveja atrás de uma caminhonete branca. No entanto, após investigá-los, eles foram descartados como suspeitos. Com o passar dos dias, o caso de Tara se tornou o mais comentado de toda a região. Inclusive, com base nos depoimentos que foram colhidos, a polícia conseguiu fazer alguns desenhos do carro e dos homens que estavam dentro do veículo. O motorista teria cerca de 35 anos de idade, seria branco, de cabelos ruivos, alto e com muitas rugas perto da têmpora, e o outro foi descrito como sendo um jovem atlético. As buscas foram intensas e mais de 500 pessoas, entre oficiais e voluntários, atuaram em toda a região. Cães farejadores trabalharam por quase 15 dias. Barcos vasculharam os pequenos riachos da região e até um helicóptero expandiu a busca. Mas infelizmente, até o dia 27 de setembro, nada além das pequenas evidências anteriores foi encontrado. Os detetives continuaram fazendo tudo o que podiam, mas como nada aparecia, o caso logo foi esfriando. Quase um ano depois do caso, no dia 15 de junho de 1989, uma mulher encontrou uma foto Polaroid em um estacionamento de uma loja que ficava a cerca de 2.700 km do local onde Tara foi vista pela última vez. A foto mostrava um menino e uma menina não identificados, amarrados e com fita preta na boca, deitados na traseira de uma van. Antes que a mulher encontrasse a foto, testemunhas disseram que uma van Toyota branca estava estacionada no local. A mulher ligou para a polícia, que entregou a foto ao FBI. O FBI então decidiu divulgar a fotografia para a mídia e os parentes de Patty Calico ligaram para ela dizendo que a jovem da foto se parecia muito com Tara. Patty então pegou o primeiro voo que encontrou para a Flórida e chegando lá, ela viu a fotografia e disse que a mulher se parecia muito com sua filha,
mas ainda tinha algumas dúvidas quanto a isso. Algo que fez com que Patty realmente tivesse fé que aquela era sua filha foi uma cicatriz que a mulher da foto tinha na perna, porque a Tara, quando era pequena, sofreu um acidente e ficou com uma cicatriz no mesmo local. A foto também mostrava um livro que era um dos livros favoritos da Tara. Vários especialistas estudaram aquela foto, mas nenhum deles chegou à conclusão final de que Tara era aquela mulher. Na capa do livro, quando a foto foi ampliada, era possível ver o que parecia ser um número de telefone incompleto, mas essa pista não levou a lugar nenhum. Em agosto de 1989, o FBI anunciou que não poderia confirmar se a mulher na foto era realmente Tara, e o Laboratório Nacional de Los Alamos também não conseguiu chegar a um consenso. No entanto, a Scotland Yard, depois de examinar a fotografia, disse ter 90% de certeza que aquela na foto era Tara Calico. Posteriormente foram encontradas e analisadas mais duas fotografias que não foram divulgadas à imprensa. A primeira dessas fotos foi encontrada em Montecito, em um canteiro de obras que ficava na Califórnia. De acordo com a Patty, a mulher na foto tinha um cabelo parecido com o de sua filha, mas a imagem estava borrada e a mulher tinha fita adesiva na boca. A mulher tinha sim olhos parecidos com o de Tara e os cabelos também pareciam com o dela. E ao fundo dava para ver um tecido azul e algo que parecia com a almofada vista na primeira foto que foi encontrada. Após analisar aquela fotografia, foi possível determinar que ela foi tirada entre agosto e setembro de 1989. A segunda fotografia mostrava uma mulher sentada ao lado de um homem em um trem da empresa Amtrak. As mãos dela estavam enfaixadas com gaze, mas a Patty não conseguiu determinar se parecia ou não com sua filha. Na verdade, ela disse que estava mais para não ser a filha dela. No entanto, o rosto do homem que aparecia na fotografia parecia com um retrato falado feito por testemunhas após o desaparecimento de Tara. Depois disso, Patty perdeu toda a fé no FBI e na polícia, e expressou sua decepção e desconfiança nos vários detetives encarregados de investigar o desaparecimento de sua filha. Ela faleceu no ano de 2006 sem saber o que de fato aconteceu com sua amada Tara. Anos depois, a polícia resolveu disponibilizar as informações confidenciais do desaparecimento de Tara e alguns entusiastas que desejavam investigar o caso descobriram que os documentos estavam um completo caos. As datas estavam fora de ordem ou incorretas, haviam vários erros de digitação e os arquivos não foram catalogados corretamente. Alguns deles pareciam ter se perdido com o tempo. Além disso, as gravações de áudio das conversas com as testemunhas desapareceram completamente. No dia 20 de setembro de 2008, um artigo publicado no jornal local do Condado de Valência, onde o caso aconteceu, revelou que o xerife René Rivera sabia onde estava a Tara. Na verdade, ele sabia o que havia acontecido com ela e sabia também quem eram os responsáveis por ceifar sua vida. O artigo revelou que o xerife havia recebido informações sobre dois jovens que haviam atropelado a Tara e enterrado seu corpo. Supostamente o xerife não teria levado essa denúncia a sério, pois não havia sido encontrado um corpo, então para ele aquilo era apenas mentira. Em outubro de 2013, uma força-tarefa de 6 pessoas foi criada para reexaminar o caso, mas nenhuma nova evidência foi encontrada durante essa investigação. Em 2019, o FBI postou uma recompensa de $20 mil por qualquer detalhe que levasse à descoberta de Tara ou de seus restos mortais. Ainda no mesmo ano, uma das testemunhas originais do caso entrou em contato com um famoso programa de TV e afirmou que o homem ruivo que ele viu na velha caminhonete branca tinha uma notável semelhança com um morador local, chamado Lawrence Romero Jr., e o pai dele era o xerife responsável pela investigação do desaparecimento de Tara Calico. Essa mesma testemunha alegou que, ao testemunhar a polícia, foi solicitado a examinar milhares de fotografias diferentes, como se tivessem feito aquilo de propósito para deixá-lo confuso, e foi praticamente persuadido a escolher uma pessoa qualquer que estava no caminhão. Porém, ele insistiu que o homem que viu
poderia ser facilmente o filho do xerife, mas seus apelos foram completamente ignorados. De acordo com fontes locais, o departamento do xerife naquela época era muito famoso por sua corrupção, e Tara pode sim ter sido mais uma vítima que eles simplesmente resolveram ignorar. Já no ano de 2020, uma testemunha que resolveu permanecer anônima disse que na época era amigo do Lawrence Romero Jr. e no dia em que a Tara desapareceu, o Lawrence teria saído altamente bêbado junto com seus amigos numa caminhonete, e ele já havia atropelado algumas pessoas antes, mas por ser filho do xerife, seu pai sempre encobria os seus crimes. De toda forma, o Lawrence faleceu no ano de 2009 e o seu pai em 2011, então se eles foram responsáveis, eles não pagarão mais por nada. Depois dessas revelações, os familiares de um morador local chamado Henry Brown revelaram que ele era amigo de infância do xerife e quando estava internado no hospital com a doença terminal, teria chamado sua esposa poucos dias antes de morrer, em 2013, e confessou que precisava aliviar sua culpa, dizendo que em 1986, o Lawrence Romero Jr. o abordou e pediu que ele cavasse uma espécie de porão em um terreno baldio, ao lado de sua casa, pois esse local seria usado por ele e seus amigos para encontros amorosos. Em sua confissão, no leito de morte, Henry disse à esposa que certa noite, enquanto caminhava para casa, passou pelo terreno e viu o corpo de uma jovem envolto em uma lona azul. De longe, ele teria escutado Lawrence e outros dois amigos discutindo o que iriam fazer com aquela coisa. Quando os jovens notaram a presença de Henry, eles o ameaçaram de morte se ele contasse a alguém sobre o que viu. Após a morte do marido em meados de 2013, a esposa dele levou uma carta ditada pelo esposo no leito de morte com sua confissão e apresentou ao novo xerife do condado, Frank Metola. Mas a carta não estava entre os outros documentos do arquivo, quando a força-tarefa foi criada para reexaminar o caso em outubro daquele ano. É importante deixar bem claro que essas não são versões oficiais, mas elas acabariam explicando muita coisa, como por exemplo o assédio que Patty sofreu e também o fato dos documentos simplesmente estarem bagunçados ou terem sido perdidos. Inclusive o FBI emitiu uma nota depois que esses documentos vazaram, dizendo o seguinte: Tara tinha toda a vida pela frente quando desapareceu. A polícia nunca parou de procurar por essa jovem, verificando inúmeras pistas e conduzindo inúmeros interrogatórios ao longo de mais de 30 anos. Mas é hora de alguém dar um passo à frente e nos ajudar a finalmente trazer Tara para casa. Michelle, irmã de Tara e única parente viva dela, até hoje continua a despertar o interesse no caso do desaparecimento de sua irmã mais velha, dando entrevistas e repassando novas pistas à polícia. Agora só nos resta esperar que algum dia a verdade venha à tona. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos. O roteiro desse vídeo foi feito pelo Daniel, do Paralelo Metafórico, então muito obrigado, Daniel, pela força. O link do canal dele vai estar aí na descrição, caso você queira dar uma passada por lá, que vai valer muito a pena. Se quiser apoiar o canal, se torne membro, porque isso ajuda muito. Além de ajudar o canal financeiramente, o seu nome aparece aqui, junto com o nome de todos os membros. Então, se quiser e puder, se torne um, porque ajuda muito. Por hoje é só, até a próxima e tchau!